Olá, sou Armando Albertazzi, professor do Departamento de Engenharia Mecânica da Universidade Federal de Santa Catarina. Coordeno um grupo de pesquisa que há 32 anos atua na área de metrologia óptica, usando laser e processamento de imagens para medir e inspecionar elementos mecânicos. A inspeção de defeitos em revestimentos de materiais compósitos usando xerografia é um dos focos mais importantes do nosso trabalho. O Marcelino me deu a oportunidade de apresentar para vocês uma oficina sobre inspeção de revestimentos compósitos. Nós entendemos bastante de xerografia, mas nem tanto de outras técnicas. Fizemos o melhor que pudemos. Tive a ajuda de várias pessoas. Mas para melhor falar de inspeção, estou contando com a ajuda de um inspetor profissional, o inspetor Clouseau. Vamos lá. Inicialmente, é importante deixar claro que tipo de defeitos nós queremos inspecionar. Nessa figura, estamos representando um duto metálico e um revestimento compósito. Aqui nós estamos vendo um defeito nesse duto metálico provocado pela corrosão interna. Não é esse o tipo de problema que nós estaremos focando aqui. Temos aqui uma outra falha provocada por corrosão externa no duto metálico. Também não é deles que nós estaremos falando. Estaremos falando sobre defeitos no revestimento compósito. Por exemplo, a presença de delaminações com ou sem bolsões de ar. Também estaremos tratando do descolamento na interface entre o compósito e o duto, que pode acontecer na extremidade ou longe da extremidade. Estamos falando também de inclusões que podem estar presentes entre as camadas do material composto, danos provocados por impacto no material composto e também abrasão no revestimento de material composto. Essa tabela apresenta uma longa relação dos principais defeitos encontrados nesse tipo de revestimento de material composto. Talvez a presença de bolha de ar, que decorre de um processo de fabricação inapropriado, que às vezes acontece na aplicação do compósito em campo, é um defeito importante. Da mesma forma, delaminações, que correspondem à falta de aderência entre camadas de compósitos laminados, decorre geralmente da preparação imprópria da superfície, com excesso de catalisador ou contaminações por materiais externos. O descolamento, que significa a separação entre interface e fibra matriz, que é um outro defeito importante. A fratura, ruptura da superfície do laminado sem penetração total, ou inclusões, corpos estranhos entre as camadas do material composto, lascas, pequenos pedaços quebrados na superfície da borda do material, e porosidades, porções de ar no interior do material. São os defeitos mais importantes que nós estaremos abordando aqui. Por que inspecionar um reparo de material composto? Podemos elencar algumas motivações. Acabamos de instalar o revestimento de material composto. Queremos saber se ele foi bem instalado, se a aderência foi boa, se não há nenhuma falha. Então, logo após a instalação, é um bom momento para fazer a inspeção. Um outro momento é uma requalificação após a ocorrência de danos ou após uma intervenção que foi feita localmente. Em serviço, quando problemas, anomalias ou sinais de envelhecimento forem detectados nesse revestimento, então é uma boa ideia fazer uma inspeção para saber se ele está em boas condições de uso. Pode fazer parte de uma política de garantia da integridade. Muitas vezes é mandatório para atender a uma regulamentação pertinente ou para avaliar a vida útil residual da instalação, para verificar se o reparo reage conforme os parâmetros de projeto e, preventivamente, para identificar comportamentos anômalos o mais cedo possível e orientar possíveis ações corretivas. Quando que a inspeção deve ser feita? Logo após a aplicação do reparo, seria a primeira resposta óbvia. Logo após a exposição do reparo a um evento extraordinário e uma sobrecarga que possa comprometer a integridade do reparo.
Quando houver indícios de envelhecimento ou degradação significativa, vale a pena fazer uma inspeção. E dependendo da política de qualidade, essa inspeção pode ser feita de forma periódica. Por que inspecionar materiais compostos não é tão fácil assim? O primeiro motivo é que o material composto é um material heterogêneo. É uma mistura de fibras e de resina. A interface fibra-matriz espalha e atenua sinais que transitam no seu interior. A elevada rugosidade da superfície do material compósito piora o contato físico com sensores de varredura. A presença de porosidades e vazios atenua os sinais. Isso é muito característico no ultrassom. A grande diferença de impedância entre o compósito e o aço também atrapalha na inspeção com o ultrassom. Reparos mais espessos podem afastar demasiadamente os sensores eletromagnéticos, diminuindo a eficiência. Para validar um método de ensaio não destrutivos em materiais compostos, é preciso dispor de corpos de prova de referência, com defeitos bem caracterizados. É comum a utilização de corpos de prova contendo defeitos artificiais, produzidos por meio de, por exemplo, insertos de teflon ou almofadas de plástico preenchidas com ar, furos passantes com diâmetros variáveis e furos cegos com profundidades variáveis. Mas sempre fica uma pergunta: quão bem os defeitos artificiais representam os defeitos reais? Essa é uma questão importante que ainda não foi respondida de forma plena. Nós vamos ver nesta oficina algumas formas de inspecionar materiais compósitos. Vamos começar pela visual, depois pela auditiva, emissão acústica, radiografia, micro-ondas, ultrassom, termografia e concluiremos com xerografia. A primeira técnica que nós vamos estudar é a de inspeção visual. Parece uma coisa muito rudimentar, de certa forma é, mas nós não devemos menosprezar nossa capacidade de perceber defeitos. Nossa visão treinada e um bom sistema de iluminação podem fazer muita coisa boa. A inspeção visual envolve uma observação atenta dos defeitos nas regiões visíveis. Um bom sistema de iluminação é fundamental para obter um bom resultado. Você pode usar iluminação frontal, iluminação oblíqua, iluminação rasante, em que você realça bem os defeitos na superfície, ou iluminação através, quando você está inspecionando um trecho de material compósito em que é possível você iluminá-lo pela face oposta. Obviamente, isso não se aplica quando inspecionamos reparos de compósitos aplicados sobre dutos metálicos. A norma ASTM D2563 estabelece 3 níveis de limites aceitáveis para 28 diferentes tipos de defeitos. Alguns exemplos dessa norma, estamos vendo aqui a presença de trincas na superfície do material composto. Também é possível visualmente você detectar delaminações mais intensas, especialmente nas bordas. A presença de inclusões, quando é possível iluminar pelo lado oposto, as inclusões ficam mais claras ainda. E algumas fraturas que nós estamos vendo aqui nesses exemplos. A inspeção visual apresenta alguns aspectos positivos. É simples, não requer nenhum equipamento especial, ela é rápida, a norma dá suporte, é amplamente utilizada e detecta vários tipos de defeitos. Não exige um inspetor qualificado. Aspectos negativos são a subjetividade da inspeção. Depende muito da capacidade de julgamento do inspetor. A iluminação é crítica. Pode fazer diferença entre você conseguir detectar um tipo de defeito ou não, se você utilizar a técnica de iluminação apropriada. Portanto, você precisa ter alguma experiência. Requer acesso visual, você precisa estar enxergando aquilo que está inspecionando. A inspeção visual ela é inviável se houver pintura
através da pintura você já perde a percepção dos principais tipos de defeitos. É difícil detectar defeitos internos. A confiabilidade é limitada, que depende da habilidade do inspetor. E a inspeção visual ela depende fortemente das condições da superfície. Uma superfície bastante suja ou heterogênea vai dificultar bastante a percepção dos defeitos. E a iluminação através do compósito não funciona em reparos. A segunda classe de método de inspeção é a inspeção auditiva. Esse tipo de inspeção, também chamada de tap test ou coin tap test, consiste em você escutar o som de um compósito quando ele é percutido, por exemplo, com uma pequena moeda. Você escuta e no momento que há um defeito presente, há um som de oco. É algo meio subjetivo, mas uma pessoa com um ouvido treinado consegue com muita facilidade perceber a presença de alguma não homogeneidade no material, que pode estar relacionada a um defeito. A norma estabelece até um martelo padrão para você fazer esse tipo de teste. E você consegue detectar delaminações, danos por impacto. Eles causam alterações na rigidez local do material compósito, modificando a sua frequência de ressonância, modificando a resposta sonora. Uma pequena alteração no timbre do som denuncia a presença de defeitos. Essa técnica pode detectar defeitos que não são visíveis na superfície. Aspectos positivos: é um método simples e barato. Ele é muito fácil de aplicar e você consegue, com uma certa rapidez, avaliar grandes áreas. Ele funciona muito bem para delaminações e descolamentos. Por outro lado, os aspectos negativos são a subjetividade, que depende do treinamento ou da capacidade do inspetor de detectar os principais tipos de problemas. É uma técnica relativamente lenta se você tiver que inspecionar áreas muito grandes ou em ambientes muito ruidosos. E a qualidade dos dados é limitada, ela é fortemente dependente da habilidade do inspetor. Mas nós não devemos menosprezar o ouvido humano. Existem exemplos fantásticos de ouvidos supersensíveis na história da música. E nada nos impede que encontremos inspetores auditivos fortemente habilidosos. A terceira técnica que nós estamos estudando aqui é a emissão acústica. Quando nós temos um corpo de prova sujeito a um carregamento, no momento que ele inicia a sua falha, ocorrem quebras, descolamentos, trincamentos da matriz ou das fibras, e quebra de fibras, alongamento das fibras. E esse movimento, esse efeito, ele provoca pequenos sons. E esses sons são captados através de microfones a custo elástico, que são capazes de detectar com bastante precisão esses pequenos ruídos que aparecem no interior do material. É uma ferramenta bastante útil, principalmente para fazer uma triagem. Ou seja, se aconteceu um evento detectado por emissão acústica, talvez você não saiba muito sobre esse evento, mas você sabe que tem um problema. Então vale a pena você continuar e fazer uma inspeção mais aprofundada com uma outra técnica. Essa técnica de emissão acústica ela é mais usada em componentes estruturais e em vasos de pressão durante o carregamento. E ele é normalizado pela ISO 12716. Aqui nós temos um exemplo de um gráfico onde no eixo horizontal está representada a amplitude do som emitido. E no eixo vertical está contado o número de eventos que aconteceram. E através de uma calibração é possível classificar esses eventos sonoros em função da sua amplitude como pertencente a trincamentos na matriz, delaminações e descolamentos nessa região intermediária e fratura de fibras. Então, se houver um estudo prévio
bastante bem feito, é possível você obter informações sobre o tipo de falha associada ao som escutado. A emissão acústica, ela coleta informações de defeitos ativos e eventos de fraturas. É possível localizar o evento por triangulação, se você usar mais de um microfone. Você mede o tempo entre esse evento e o microfone da esquerda e o tempo entre o evento e o microfone da direita. Pela diferença de tempo, você consegue mais ou menos localizar onde se deu o evento que gerou o som. Você pode monitorar a evolução de defeitos conhecidos e você consegue até distinguir alguns eventos. Em compensação, como pontos negativos, é necessário você colar sensores no elemento que você está inspecionando, requer um certo tempo, e nem sempre é tão fácil, o acesso nem sempre é tão tranquilo. É um método que tem um potencial relativamente elevado para apresentar falsos positivos e requer um especialista para analisar dados. Em certas condições, a radiografia pode ser utilizada para inspecionar materiais compósitos. A essência da radiografia está representada nessa figura. Desse lado, nós temos uma fonte de radiação que atravessa o elemento que está sendo inspecionado, e no lado oposto é colocado um sensor, que pode ser um filme radiográfico ou pode ser um sensor digital. A radiação atravessa o elemento inspecionado e é atenuada. Onde a espessura é menor, a atenuação é menos intensa e mais energia atinge o detetor. Onde a peça é mais espessa, a absorção é maior e menos energia atinge o detetor, tornando essa região mais clara. A presença de defeitos é denunciada por alteração na quantidade de energia absorvida. Na figura da direita, nós temos uma radiografia feita da união de dois tubos inteiramente feitos de materiais compósitos. É possível verificar o alinhamento entre as partes, a estrutura das fibras e a presença de adesivo em quantidade acima ou abaixo do esperado. Para que seja possível inspecionar materiais compósitos por radiografia, é necessário que o elemento inspecionado seja 100% constituído de materiais compósitos, sem partes de aço. E o acesso tem que ser possível pelos dois lados. De um lado você tem a fonte, de outro lado você tem o sensor. O que é possível detectar? Variações na espessura de paredes de compósitos, alguns vazios, delaminações e falta de adesivo, inserção incorreta e desalinhamento axial de tubos de compósitos montados e o excesso ou a falta de adesivo em juntas. Quando nos referimos a reparos de materiais compósitos aplicados sobre tubos metálicos, o problema se agrava. Temos algumas dificuldades. Se a intensidade da fonte de raio-x for regulada para o compósito, o aço vai se tornar uma barreira intransponível. Vai bloquear a passagem dos raios-x. Fazer uma inspeção na tangente do material não é um caminho muito bom, porque envolve longos percursos da radiação. Se a intensidade da fonte é regulada para que o aço seja observado, como o aço atenua com muito mais intensidade os raios, o material compósito vai ficar transparente. Assim, a inspeção de tubos de aço com reparo de materiais compostos por radiografia não é aplicável. A próxima técnica é a técnica de micro-ondas. Não esse forno de micro-ondas que está aqui na figura. Nessa imagem, nós estamos representando todo o espectro de frequência das radiações eletromagnéticas. Raios gamas, raio-x, a região visível, e aqui nessa área se encontra a radiação micro-ondas. São comprimentos de onda de 1 milímetro a 1 metro e frequências de 0,3 a 300 GHz. Para inspeção de materiais compósitos, as frequências utilizadas normalmente estão entre 10 GHz e 24 GHz. A radiação micro-ondas, ela penetra em materiais isolantes elétricos. É como se esses materiais fossem transparentes. Nessa figura, estamos representando micro-ondas se propagando no interior de um material isolante. Quando a onda propagada encontra a interface com o material
com diferente constante dielétrica, acontece uma atenuação da onda que prossegue e uma reflexão parcial da onda incidente. Nós podemos, então, captar dois tipos de sinais: a atenuação da amplitude da onda transmitida, representada aqui em vermelho, e a alteração na amplitude e também na fase da onda refletida. A fase nos dá informação acerca da distância percorrida até a reflexão. A inspeção com microondas pode ser feita com três configurações básicas. Essa em que o emissor e o receptor estão em faces opostas do elemento que vai ser inspecionado. O sinal captado, então, ele sofre uma atenuação em função da reflexão parcial desse bolsão de ar, por exemplo. A outra configuração, o emissor e o receptor estão do mesmo lado, o sinal é captado, então, por reflexão, havendo um aumento quando se atinge essa região onde há interface com defeito. E a outra possibilidade é o mesmo elemento que acumula as funções de emissor e receptor. Também, nesse caso, o sinal por reflexão é captado. Nós temos um material composto aplicado sobre aço, o modo de transmissão, ele não funciona. Toda a energia é atenuada pelo material metálico. Os modos de reflexão funcionam bem, indiferentemente da presença do aço. Essa figura representa esquematicamente o processo de inspeção com microondas. A radiação microondas gerada por esse elemento penetra no material e é parcialmente refletida pela interface aqui do defeito, que contém uma constante dielétrica distinta. O sinal refletido interfere com o sinal emitido e o resultado da interferência é captado por esses dois sensores, que estão distanciados de uma quantidade tal que produz dois sinais de interferência defasados de 90 graus. A medição em separado desses dois sinais permite determinar a atenuação da intensidade da onda refletida, como também a fase da onda refletida. Aqui nós temos um exemplo de aplicação desse sensor de microondas, fazendo aqui uma varredura ponto a ponto nessa região onde um reparo de compósito foi aplicado. Esse é o tipo de sinal obtido, revelando uma série de defeitos na superfície do metal. São defeitos artificiais que simulam a perda de espessura do material metálico. Nessa aplicação, não são enfatizados defeitos no material compósito. Aqui temos uma outra aplicação com outro tipo de reparo, onde é possível também notar artefatos na superfície do metal. De forma resumida, podemos dizer que microondas tem uma série de vantagens. Ela é aplicável em reparos, inclusive os reparos bastante espessos. Existem sistemas comerciais disponíveis. A varredura C-Scan permite determinar descolamento entre o metal e o reparo, delaminações no reparo e descontinuidades no metal. Avanços recentes permitem determinar profundidades de defeito a partir da medição da fase. Como aspectos negativos, é uma tecnologia que está ainda em amadurecimento, portanto, ainda está em fase de experimentação e de aprendizado, ainda não está consolidada. A interpretação do sinal de microondas é meio subjetiva, requer experiência e conhecimento técnico de quem a faz. Uma característica negativa do microondas é que ele não é apropriado para fazer inspeção em materiais condutores, o que exclui os reparos de fibra de carbono. A sexta técnica é ultrassom, uma técnica já bem conhecida. Existem várias configurações de sistemas que utilizam ultrassom. Nós vamos falar em três deles aqui. Vamos falar no conceito de pulso eco, em alguns tipos de scan diferentes, e a técnica de time of flight diffraction, ou seja, difração por tempo de voo. Começando pelo princípio pulso eco. O conceito de ultrassom é bem conhecido da maioria dos senhores, e aqui nós temos um emissor e receptor do sinal de ultrassom. Um pulso de ultrassom é gerado, esse pulso se propaga dentro do material, é refletido pela interface do material e retorna ao emissor. Esse elemento aqui representa a tela de um osciloscópio.
irá registrar, em função do tempo, no eixo horizontal, o sinal de emissão e o sinal de recepção. Então, vamos simular aqui um sinal, ele se propaga, é refletido e retorna. No momento que ele é emitido, esse sensor recebe um pulso e no momento que ele retorna, o pulso também é registrado. Sabendo o intervalo de tempo entre esses pulsos e conhecendo a velocidade de propagação do ultrassom nesse material, é possível calcular, por exemplo, aqui a espessura desse elemento. Quando esse sensor é deslocado para uma nova posição, parte do sinal é refletido por um defeito e parte do sinal é refletido pela superfície oposta do corpo. E aí nós teremos dois ecos. O tempo transcorrido até o primeiro eco permite determinar a distância da superfície até o defeito. Quando a posição do sensor está exatamente em cima do defeito, nós teremos apenas um pulso de reflexão. Esse tipo de escaneamento é chamado de A-scan. A outra modalidade de varredura é chamado B-scan, onde o sensor ele é movido sobre o corpo de prova e se registra um corte desse corpo de prova. O eixo vertical aqui corresponde ao eixo Z e na tela o eixo horizontal corresponde ao eixo X, da mesma forma que está representado aqui nessa figura. É possível, então, analisar a imagem de ultrassom e perceber como está o interior do material naquele plano onde foi feita a varredura. A terceira e mais comum forma de varredura é chamada de C-scan. Nesse caso, o sensor percorre a superfície de uma maneira estruturada. O sinal do eco obtido é registrado bidimensionalmente nessa tela. Nós temos, então, uma representação do que está no interior da peça nesse plano XY. Aqui nós temos o exemplo de um C-scan feito no material composto, nesse modo pulso-eco, onde em função das coordenadas x e y, nós estamos representando aqui um sinal proporcional à amplitude do sinal refletido. Aqui embaixo nós temos um sinal representando a profundidade do defeito refletido. Ele é baseado no tempo de voo. O ultrassom pulso-eco tem uma série de vantagens. Uma delas é que é suficiente fazer a inspeção utilizando apenas uma das superfícies do elemento que está sendo inspecionado. Você não precisa ter acesso dos dois lados. Ele detecta defeitos laminares, como delaminações, descolamentos, vazios e alterações na espessura do reparo. A técnica de inspeção com o ultrassom pulso-eco é muito difundida. O E-scan é apropriado para detectar profundidades de defeito. Como aspectos negativos, podemos citar que é um processo relativamente lento se a varredura estruturada é utilizada. Você tem que varrer toda a superfície. Há problemas de acoplamento em superfícies ruins. Como se sabe, o ultrassom requer um acoplamento muito bom para compensar a grande diferença de impedância acústica entre o ar e o material inspecionado. Há uma grande atenuação do ultrassom em reparos espessos. E é necessário um acesso físico à área inspecionada. Você precisa estar lá, precisa estar tocando. A outra técnica de ultrassom é a chamada time-of-flight diffraction. Nesse caso, um emissor e um receptor são colocados de forma separada. O sinal de ultrassom se propaga no interior do material, é refletido nessa superfície e captado pelo sensor. Se houver um defeito no interior do material, o sinal de ultrassom sofre difração e parte do sinal difratado também vai atingir o receptor. Então, analisando esse sinal, é possível você detectar se existe algum defeito, mais ou menos em que posição ele se encontra e que tipo de defeito. Esse método é bem mais usado na inspeção de defeitos sobre soldas em materiais metálicos. Como características positivas, podemos citar que esse método é mais usado em avaliações preliminares, em vasos e tubos de materiais compostos. Ele é menos sensível às perdas devido à atenuação do que o ultrassom convencional. É uma vantagem. E ele detecta vários tipos de defeitos relevantes em tubos e em vasos de materiais compósitos. Como elementos negativos, a interpretação desses resultados é bem mais difícil. Requer um inspetor nível 2 ou nível 3. É mais difícil aplicar essa técnica em compósitos do que em metais, pela forte atenuação que se observa no sinal.
a atenuação é ainda mais forte em reparos espessos. A termografia é a 7ª técnica de inspeção que nós iremos estudar aqui. O elemento central é uma termocâmera. É um instrumento capaz de medir e representar a diferença de temperaturas com um mapa de cores. Temos aqui várias aplicações na área médica e também aplicações na área industrial. Este é um outro exemplo de aplicação industrial, onde vemos diferença de temperatura na fuselagem de uma aeronave. A termografia pode ser aplicada de forma passiva ou ativa. Termografia passiva registra a temperatura que acontece no elemento inspecionado, como nesse exemplo que aqui está. A termografia ativa depende da aplicação de energia. Se estuda, então, a resposta do elemento inspecionado à mudança de temperatura. Por exemplo, aqui estamos representando 2 lâmpadas tipo flash, que elas emitem um pulso de energia muito rapidamente. Essa energia se propaga por radiação e atinge a superfície inspecionada e aquece. A presença de um defeito provoca uma reflexão parcial da energia que foi absorvida pelo material, tornando essa região um pouco mais quente. Por outro lado, a energia que se propaga através do corpo de prova é atenuada pela presença de um defeito, provocando uma região aqui um pouco mais fria. Uma termocâmera localizada na face oposta, caracterizando o modo de medição por transmissão, vai detectar a região do defeito como uma região mais fria no mapa de temperaturas. Já uma câmera colocada nesse lado, o que caracteriza o modo de medição por reflexão, detectará uma região mais quente na região do defeito. Aqui temos um corpo de prova com defeitos artificiais, simulados aqui por furos cegos com diferentes profundidades e diâmetros, e foram recobertos por uma camada de borracha. Aqui temos um exemplo de inspeção por transmissão, onde a radiação para um corpo de prova sem defeitos gera uma distribuição homogênea de temperatura, e quando há um defeito, essa alteração na temperatura é claramente detectada, como essa termoimagem aqui da direita. No modo reflexão, também é possível detectar alterações na temperatura de um corpo de prova com defeito, o que não acontece quando o defeito não está presente. Se nós representarmos em função do tempo a temperatura desses pontos P1 e P2 após a aplicação de um pulso de energia, nós vamos verificar que o calor se propaga através do material. Em função da presença de um defeito, há uma alteração na dinâmica com que a temperatura aumenta nos pontos 1 e 2, provocando esse tipo de gráfico que nós estamos vendo aqui. Portanto, a região com defeito tem uma dinâmica diferente da região sem defeito. Se nós analisarmos também o ponto P3 e o ponto P4, nós vamos ver que a dinâmica também é distinta na região do defeito e na região fora do defeito. Veja que a temperatura aqui aumenta mais rapidamente na região do defeito, enquanto que na região fora do defeito a curva é distinta. Então, analisando a dinâmica desse comportamento, é possível a gente identificar a presença de defeito. Uma outra forma de termografia ativa é a chamada lock-in, onde a excitação é feita não na forma de um pulso, mas através de um sinal periódico, que está constantemente sendo alterado. Esse sinal periódico faz com que a temperatura aqueça e esfria de forma cíclica. A análise desse ponto P1 vai revelar uma alteração cíclica de temperatura e se mede a amplitude dessa alteração e se mede também a defasagem. Já um ponto distante da região do defeito vai reagir de uma forma um pouco distinta, com uma amplitude diferente e com uma defasagem também distinta. Podemos então captar 2 tipos de sinais, a amplitude e a fase da variação da temperatura. A imagem da esquerda mostra uma imagem de fase. A imagem da direita mostra uma imagem da amplitude do sinal refletido. Aqui foi usada uma frequência extremamente baixa, 0,006 Hz, o que dá um período da ordem de 3 minutos. Nessa imagem foi usado o dobro
o período, uma frequência pela metade, e se vê já um sinal de amplitude e de fase pouco diferentes, e alterando essa frequência da excitação Loquim, é possível obter informações sobre defeitos em diferentes profundidades. O equipamento central da termografia é uma termocâmera que tem uma resolução térmica que pode chegar até 1/100º de grau Celsius. A frequência de aquisição em torno de 25 a 300 imagens por segundo. Como fonte de calor para fazer esse tipo de inspeção, pode ser usado um soprador de ar quente, uma lâmpada flash, que dá um pulso de energia bem concentrado muito curto, pode-se usar água quente, aquecimento pulsado, aquecimento por laser, a própria luz do sol, mantas térmicas, etc. Há uma grande variedade. O aquecimento pode ser feito de uma área inteira de uma vez ou uma linha, quando se pretende investigar a presença de defeitos em pequenas regiões lineares. Nessa figura temos uma termoimagem de um corpo de prova que sofreu danos por impacto. Aqui nós temos uma sequência de imagens que foram adquiridas para o mesmo corpo de prova através de um processo de degradação por fadiga. 15.000 ciclos, aqui vai aumentando o número de ciclos e a extensão do defeito vai ficando cada vez mais intensa à medida que o número de ciclos vai aumentando. Como aspectos positivos da termografia, podemos citar que é uma técnica recomendada pela norma ISO 14692. Ela detecta delaminações, descolamentos, vazios, inclusões e danos por impacto. Ela inspeciona áreas de cada vez e não pontos, o que aumenta a sua produtividade. Ela não é muito sensível à geometria da parte inspecionada, quer dizer, se consegue inspecionar bem regiões planas, curvas, e ela inspeciona todos os tipos de materiais compósitos, inclusive os materiais porosos. Entretanto, é uma técnica ainda cara, embora o preço tenha caído continuamente nos últimos anos. A definição espacial de uma termocâmera é ainda pior do que se consegue com ultrassom e radiografia. Em função da geometria complexa, o aquecimento pode se dar de forma não uniforme, trazendo a falsa sensação de que existe um defeito na região inspecionada. Finalmente, a última técnica de inspeção que nós vamos analisar é a xerografia. Como é que funciona a xerografia? Estamos representando aqui na parte esquerda da figura um duto metálico revestido com um reparo de material compósito. Estamos representando aqui uma câmera que está equipada com um dispositivo capaz de provocar o deslocamento lateral da imagem, coisa que nós vamos ver daqui a pouquinho. Para completar o sistema, é necessário ainda incluir um laser que vai iluminar a superfície que será inspecionada e o sinal da câmera é conectado a um software especializado. Deslocamento lateral da imagem significa provocar uma imagem dupla da cena que está sendo observada. Aqui temos um deslocamento lateral da imagem na horizontal. Aqui nós temos um deslocamento da imagem na vertical. É possível também deslocar em qualquer direção oblíqua. Com esse deslocamento lateral da imagem, cada pixel recebe luz de dois pontos distintos da superfície inspecionada. Veja que há sempre uma superposição em cada ponto da imagem. Quando a superfície é iluminada por laser, essa superposição produz uma interferência estável e perceptível, e essa é a base da medição com xerografia. Para entender um pouco melhor, vou representar aqui um corpo de prova, onde nós temos um elemento de material compósito aplicado sobre um grande furo. Quando se aplica uma pressão interna, essa região sofre uma pequena deformação. Estamos representando numa escala exagerada a deformação observada nessa superfície aqui. Se nós estivéssemos usando interferometria convencional, nós obteríamos um sinal óptico proporcional a essa geometria que aqui está. Mas com xerografia, nós usamos duas imagens lateralmente deslocadas. Então vamos deslocar lateralmente essas figuras que estão aqui. E o sinal de xerografia ele vai medir a diferença entre os deslocamentos da imagem deslocada para a esquerda em relação à imagem deslocada para a direita. Então, o que se mede, na verdade, é o ΔW sobre ΔX. Nós representarmos isso geometricamente, nós temos o deslocamento lateral representado aqui como ΔX,
a diferença de deslocamento vertical ΔW. Quando a gente divide um pelo outro, nós estamos medindo a tangente desse ângulo φ, que aqui está. Com xerografia é possível medir rotações, então, ΔW, ΔX, muito pequenas, começando com valores da ordem de 0,0001 graus, ou seja, 0,34 arcos segundo. Aqui nós estamos vendo um sinal típico de interferometria, que seria obtido para uma membrana similar àquela da imagem anterior. E se nós representarmos o perfil do sinal óptico nessa linha amarela, nós veremos algo parecido com o que está representado aqui. Uma imagem de xerografia dessa mesma membrana vai mostrar esse tipo de imagem. Quando a gente analisa o sinal ao longo dessa linha verde, nós vamos ver essa figura. As diferenças entre os sinais lateralmente deslocados produzem esse tipo de perfil que aqui se encontra. Isso se nós tivermos um deslocamento lateral na direção horizontal ou na direção do eixo X. Se o deslocamento for feito na vertical, essas franjas vão aparentar uma configuração um pouco diferente. Esse sinal que está aqui, com um pouco de boa vontade, você pode dizer que ele lembra um pouco uma borboleta. E por isso, esse tipo de padrão típico que a gente encontra em defeitos localizados é chamado de padrão borboleta. Com frequência, nós procuramos borboletas quando inspecionamos com xerografia. Aqui nós estamos representando uma peça sem defeito. Como é que é feita a inspeção? Para que seja possível detectar variações na superfície da peça, é necessário aplicar um carregamento. Esse carregamento pode ser de várias formas, como nós vamos ver na sequência. O carregamento provoca uma deformação da superfície da peça. Se ela não tiver defeito, essa deformação é mais homogênea. Entretanto, se a peça contém um defeito, o mesmo carregamento vai produzir uma anomalia na região próxima do defeito e vai ter um aspecto visual claramente detectado na imagem de xerografia. O carregamento pode ser feito de várias formas. Estamos aqui representando o sistema de xerografia, o laser, um pequeno defeito no revestimento de compósito aplicado sobre um substrato de aço. Uma forma de aplicar esse carregamento é térmico. Usamos aqui uma lâmpada, a energia se propaga por radiação até a superfície do material compósito, que aquece. Em função do aquecimento, há uma dilatação, e com o coeficiente de expansão térmica do material compósito é maior do que a do aço, a dilatação é bem mais intensa, provocando uma leve abaulação nesse revestimento. Isso é medido pela xerografia. Uma outra forma é um carregamento mecânico, onde através de uma tração, uma variação de pressão ou uma torção, você provoca uma modificação na geometria da superfície da região do defeito. Isso também é detectado por xerografia. Uma outra forma é por vácuo, onde se coloca uma câmera de vácuo e se faz uma pressão negativa nessa região e através de uma janela de vidro, a iluminação e a observação é feita. Em função do vácuo, ocorre então um crescimento da região do defeito e provoca uma alteração na superfície, que é detectada pela xerografia. Finalmente, uma outra possibilidade é o carregamento vibracional, onde através de um alto-falante, por exemplo, você aplica a onda de som nessa superfície e vai entrar em ressonância se você escolheu a frequência certa. E a medição é feita durante o movimento vibratório da peça, ou no modo estroboscópico ou no modo contínuo, e você tem informações da região que está vibrando. Varrendo diferentes frequências, você consegue detectar defeitos com diferentes tamanhos. Aqui nós temos um exemplo de um corpo de prova, tubo de aço, revestido com material compósito. Sobre ele foi colocada uma janela de vidro com uma certa curvatura, onde será feito vácuo desse elemento. Aqui está o sistema de xerografia. Foi um dos primeiros experimentos que nós fizemos no laboratório. Depois de aplicar vácuo, você consegue detectar na imagem de xerografia com muita clareza a presença de um grande defeito que foi colocado aqui nesse corpo de prova. Esse mesmo corpo de prova foi ensaiado com variação de temperatura por radiação. Veja também que o mesmo defeito ficou evidente aqui.
E também ele foi detectado após a aplicação de um carregamento mecânico. Nesse caso, uma força foi aplicada no interior desse tubo cilíndrico que provocou essa deformação que gerou essas franjas de xerografia. Aqui nós temos um outro exemplo de um tubo metálico, ele tem um furo passante e está recoberto com um reparo de material compósito. Uma pequena variação da pressão interna provoca franjas com padrão borboleta muito fáceis de serem detectadas. Aqui nós estamos vendo um defeito não intencional que está nesse corpo de prova. Novamente aqui, aquele mesmo corpo de prova, o defeito intencional e os defeitos não intencionais que apareceram aqui em outras regiões, claramente visíveis. Outros exemplos aqui de inspeção por aquecimento por radiação, em cima e embaixo, e aqui a mesma região ensaiada com pressão, variação de pressão interna, e ensaiada com radiação térmica. Vejam que as franjas têm formas diferentes, mas indicam a presença de defeitos na mesma região. Essas são imagens obtidas com carregamento vibracional. Defeitos com tamanho diferentes entraram em ressonância em modos de vibração distintos e, em função da frequência de ressonância, é possível você dizer uma série de informações sobre a espessura do material composto em cima do defeito, sobre as dimensões do defeito, etc. Mais recentemente, nós utilizamos com mais frequência excitação por indução. Para isso, nós usamos uma bobina que é enrolada em torno do tubo e aplicado um sinal alternado nessa bobina. Esse sinal alternado provoca um aquecimento do aço por indução. Então, o aço esquentando, ele também esquenta o compósito, só que de dentro para fora e não de fora para dentro, como se faz com aquecimento por radiação. O aquecimento de dentro para fora revela com mais facilidade defeitos mais profundos no material composto e, inclusive, falhas de adesão entre o material composto e o aço. Nessa sequência de imagem, nós temos um mesmo defeito na curva detectado pela variação de pressão interna. Aqui nós temos o mesmo defeito revelado pela aplicação de radiação durante 5 segundos, aqui durante 15 segundos e aqui à direita o mesmo defeito revelado pelo aquecimento realizado por indução. Como se trata de um defeito mais profundo, ficou mais evidente esse defeito em função do aquecimento por indução ou da variação da pressão interna. Temos aqui outros exemplos de testes feitos em corpos de provas cegos, onde o defeito só foi revelado depois da inspeção. Aqui temos o valor detectado pela inspeção com xerografia e aqui o valor de referência, conhecido a posteriori. E um outro tipo de defeito, que era um furo passante. E um outro tipo de defeito, que tem esse formato aqui, a xerografia errou aqui por 5 milímetros, mas foi um resultado bastante bom. E aqui um corpo de prova sem defeitos, e a xerografia não encontrou defeito nenhum. Temos aqui mais um outro exemplo, agora em campo, da inspeção de um gasoduto. Esse é o sistema de xerografia, um sistema bastante compacto, usando 2 lasers diodos, são lasers compactos também, instalado aqui num gasoduto de aço, onde tinha sido aplicado um reparo de material compósito já há algum tempo, e havia uma decisão de retirar esse reparo de material compósito e substituí-lo. Aqui está a vista do laptop e aqui está sendo aplicado o carregamento térmico por radiação. Aqui o sistema de xerografia e aqui uma lâmpada de 500 watts. 2 reparos foram inspecionados, reparos A e B, com materiais diferentes. Esse é o resultado da inspeção com xerografia do reparo A. Nenhum defeito aparente. Ele foi então aprovado. Já o reparo B mostrou alguns defeitos em regiões mais críticas. Então ele foi reprovado. Como havia uma decisão já tomada de remover esses reparos e substituí-los por novos, então uma equipe foi encarregada de fazer esta remoção. O reparo A levou cerca de 2 horas de trabalho e após a remoção se verificou que a superfície do aço se encontrava em excelentes condições, não havia nenhum tipo de dano. Já o reparo B foi retirado em apenas 15 minutos de trabalho. Ele estava quase solto.
e o dano existente na superfície estava claramente visível. Então, foi um exemplo em que a xerografia conseguiu antecipar com muita clareza que os dois reparos tinham condições completamente diferentes. Podemos então dizer que a xerografia tem aspectos positivos, é capaz de detectar delaminações, descolamentos, vazios, inclusões e danos por impacto. Como a termografia, a xerografia também inspeciona áreas e não pontos, o que aumenta muito a produtividade. A xerografia funciona bem em geometrias planas, geometrias cilíndricas, geometrias esféricas, geometrias complexas. É possível inspecionar todos os tipos de materiais compostos, inclusive porosos, e responde bem a várias formas de carregamento, não apenas térmico. Como pontos negativos, ainda é uma técnica relativamente cara, embora o preço venha diminuindo mais recentemente. Ela requer a aplicação do carregamento para que o defeito seja detectável. Vibrações elevadas ou superfícies suadas, que tem algum tipo de umidade, podem inviabilizar a inspeção com xerografia. E é uma técnica, embora já venha sendo usada na indústria aeroespacial há muito tempo, é relativamente recente na indústria de óleo e gás. Está ainda em evolução. Na Universidade Federal de Santa Catarina, nós trabalhamos com xerografia já há bastante tempo. Eu gostaria de aproveitar a oportunidade para dar uma ideia aqui do que a gente tem feito. Tudo começou em 2002, quando nós recebemos um pedido de um grande amigo. O Menicone nos pediu: Armando, tem um trabalho para você. Precisamos inspecionar defeitos em materiais compostos. O que você sabe fazer de laser? Vai ser moleza. Vamos fazer? E tudo começou. Algum tempo depois, estávamos a bordo na plataforma de Merluza, testando o primeiro aranhão do sistema de tirografia e aquecimento. Era uma coisa meio desengonçada, mas ele serviu para fazer uma série de inspeções aqui nessa luva de material composto aplicado no riser de elevação de gases. E não encontramos nenhum defeito crítico. Algum tempo depois, o nosso segundo protótipo de xerografia foi usado para fazer inspeções aqui em tubos de materiais compostos. Já era um sistema menos desengonçado, mas pesava 25 quilos. Ao longo desses anos, nós aprendemos um bocado. Aqui em azul, nós estamos representando grandes projetos que foram desenvolvidos. E esses outros retângulos aqui representam trabalhos de pós-graduação, dissertações de mestrado e teses de doutorado. Hoje temos em andamento a dissertação do mestrado do Gabriel, que desenvolve um dispositivo portátil, a tese da Tainara, que envolve um outro dispositivo portátil com características distintas, e a tese de doutorado do Tiago, que explora o descolamento de reparos de materiais compostos na borda de furos passantes. Ao longo desse tempo, nós desenvolvemos vários protótipos. Esse foi o primeiro protótipo em 2005. Depois ele foi evoluindo. Desenvolvemos cada vez protótipos mais compactos, mais robustos, mais resistentes, com características distintas, com melhor qualidade, com maior abrangência. Inclusive, alguns protótipos para fazer inspeção no interior de flanges com pescoço. Desenvolvemos sistemas extremamente compactos e produtivos, inclusive protótipos que funcionam embaixo d'água. Já fizemos inspeções em reparos sobre a água. Aqui nós estamos mostrando alguns sistemas de xerografia comerciais da Opnor, da LTI, outro sistema da LTI, sistema da Dantec e o nosso sistema. Se você comparar com os demais, você vai ver que é um sistema extremamente compacto. Essa aqui é uma das nossas obras-primas, onde nós temos um único sistema capaz de fazer medições com deslocamentos laterais horizontal, vertical e oblíquo simultaneamente. Se tem, então, um ganho muito grande de produtividade. É uma tecnologia única no mundo. Ninguém mais tem um sistema assim. Nós também fizemos inspeções em grandes painéis verticais utilizando um robô movido a cabos. Esse robô ele contém aqui 3 cabos. Quando enrolados ou dispensados, modificam a posição desse robô e o terceiro cabo é responsável pela rotação. Por exemplo, nessa animação aqui, vou simular que a gente está soltando um pouco mais do cabo, o robô desce verticalmente para essa posição, ou para essa posição, dependendo de quanto você desloca, e esse terceiro cabo gera uma pequena rotação.
Esse conceito de robôs movidos a cabos foi desenvolvido por uma empresa parceira, pela Engimove, e aqui está o sistema de xerografia embarcado nesse frame do robô de cabos. E temos mais um exemplo dele sendo usado aqui para a inspeção de uma grande área onde alguns defeitos foram escondidos, e esse é o tipo de resultado que ele obtém. Ele gera um mosaico de medições e as regiões dos defeitos são detectadas. Fizemos várias versões de software, fomos aprendendo a extrair informações de software, melhorar a qualidade, realçar com mais clareza a presença de defeitos, removendo as franjas de fundo, melhorando a visualização dos defeitos, utilizando técnicas de animação, algoritmos mais robustos para operar em ambientes hostis. Desenvolvemos também técnicas de remoção do salto de fase, um processamento mais avançado das imagens. Desenvolvemos técnicas de costura de imagens para formar grandes painéis. Nós também desenvolvemos um sistema que usa um projetor multimídia para projetar sobre a superfície inspecionada as franjas de xerografia, facilitando a identificação no local dos defeitos. Temos também um sistema capaz de costurar imagens numa superfície cilíndrica obtida de diferentes ângulos, facilitando a visualização. Isso tudo está embarcado numa versão do software que ficou pronta em 2014. Temos outras técnicas de visualizar defeitos, a técnica da borboleta e um tipo de processamento que se faz onde o defeito fica mais evidente, de uma forma distinta. Isso é mais fácil de um leigo perceber os defeitos. Outras famílias de software foram desenvolvidas, facilitando a visualização do defeito. Outras versões de software para explorar a medição simultânea em várias direções. Outras técnicas de integração de imagens de xerografia para quantificar defeitos. Aqui nós estamos vendo aquele sistema operado por robô em operação. Ele está inspecionando regiões diferentes de uma maneira pré-programada. E está sendo aplicado o aquecimento por radiação. Medições feitas por carregamento vibracional. Temos também um banco de imagens que foram adquiridas ao longo desses anos para testar programas e comparar algoritmos. Mais exemplos aqui de medições com vibração, isso tudo embarcado num software. Aqui temos um detalhe daquele software de visualização de superfícies cilíndricas, várias imagens obtidas de ângulos diferentes, e fica muito fácil você inspecionar e localizar os defeitos, inclusive dimensionar a extensão desses defeitos e utilizar técnicas de visualização envolvendo animação. Nesse diagrama, estamos representando todas as idas em campo que nós fizemos, geralmente em escala piloto. Em 2020, em função da crise da Covid, da crise financeira da Petrobras, o nosso quarto projeto foi interrompido. Em função disso, nós criamos Filhotinho aqui. Uma startup nasceu a partir da equipe desse projeto. A startup denominada BAUSF, Inspeções e Engenharia, está hoje viva no mercado, prestando serviço de inspeção de compósitos, geralmente na pós-instalação, na fase de comissionamento, também inspeções periódicas, inspeções feitas após eventos atípicos e, mais intensamente, tem atuado em inspeções científicas, desenvolvidas por parceiros que executam projetos de P&D, geralmente financiados pela Petrobras. E a empresa também está desenvolvendo seus próprios equipamentos, seus próprios procedimentos, seus próprios programas de computador. Aqui temos um exemplo de uma aplicação feita já pela BAUSF, onde um defeito foi encontrado com deslocamento lateral vertical e também horizontal. Uma outra aplicação que a BAUSF está envolvida é a monitoração da evolução dos defeitos em função do envelhecimento do reparo de material composto. Isso aqui numa certa época, aqui algum tempo depois, e é possível você acompanhar a evolução do tamanho do defeito. Finalmente, chegamos às conclusões. Se existem várias técnicas de inspeção, é porque nenhuma delas é perfeita. Nenhuma delas atende simultaneamente a todos os critérios desejáveis.
Seria desejável que uma técnica fosse abrangente, isto é, detectasse os defeitos mais relevantes, que ela fosse confiável, sempre acertasse sem apresentar falsos positivos ou falsos negativos, que fosse portátil, possível aplicá-la em campo, que seja prática, simples de aplicar e fácil de interpretar os resultados, produtiva, você leve pouco tempo para inspecionar grandes áreas, economicidade, tem um preço acessível, a questão da disponibilidade, existe quem preste serviços confiáveis aqui no nosso meio, no Brasil, e a regulamentação, quando ela está prevista em normas. É muito arriscado fazer uma análise comparativa entre as várias técnicas de inspeção. Além da comparação envolver uma componente subjetiva, a comparação é um retrato do momento, numa área onde a tecnologia não para de avançar. O que é verdade hoje, daqui a um tempinho, pode não ser mais. Correndo o risco de ser contestado, mesmo assim, eu vou apresentar nesse quadro aqui uma visão que eu formei ao me preparar para esse seminário. Aqui estamos representando a técnica de inspeção visual, auditiva, emissão acústica, microondas, ultrassom, termografia e xerografia. A meu ver, a questão da abrangência é um ponto forte na termografia e na xerografia. A questão da confiabilidade também aponta a xerografia, a termografia, o ultrassom e a visual como altamente confiáveis. A questão da portabilidade, nada ganha da visual e da auditiva, e praticamente não envolve muito equipamento. Também na praticidade, nós destacamos a visual e a auditiva. Questão da produtividade, as técnicas que se baseiam em imagens, elas têm vantagens, você inspeciona áreas de cada vez e não apenas pontos. Economicidade, eu diria que também a auditiva e a visual são as campeãs. Quanto à disponibilidade, também visual e auditiva, destacaria também aqui ultrassom e xerografia, que já estão bem difundidas no Brasil. Mas também termografia e emissão acústica são pontos altos. Eu só não sei se tem gente prestando serviço de inspeção em escala comercial com microondas. Na questão da regulamentação, visual e auditiva já estão em normas, termografia também está em norma para inspeção de compósitos, xerografia apenas para a área aeroespacial, ainda não chegou na norma para inspeção de reparos de compósitos, e microondas também está no caminho. Eu não tenho informações sobre normas para emissão acústica e ultrassom. Se a gente olhar agora verticalmente, nós podemos apontar várias notas altas para visual e um ponto fraco é a abrangência, porque só se consegue enxergar o que está na superfície. A auditiva também tem algumas notas boas. Emissão acústica, talvez o principal limitante é que você precisa aplicar um carregamento muito forte para que as falhas se transformem em sons audíveis. A técnica de inspeção por interferometria de microondas, uma técnica também boa, está em evolução, deve melhorar muito nos próximos anos. O ultrassom já é bem utilizada há bastante tempo. Tem equipes prestando serviço em escala comercial. Termografia também tem algumas notas boas, bem como a xerografia. E se nós voltarmos para aqueles principais defeitos que nós enunciamos no início do seminário, por exemplo, delaminações com ou sem bolsões de ar são detectáveis com facilidade pela técnica auditiva, interferometria de microondas, ultrassom, termografia e xerografia. Já o descolamento na borda é possível detectar com a técnica visual. Ultrassom, termografia e xerografia funcionam muito bem. Xerografia aqui está com a nota mais alta, porque várias outras formas de carregamento, além do térmico, podem ser aplicadas aqui. Esse tipo de descolamento, a técnica visual não pega mais, você consegue detectar bem com a auditiva, com ultrassom, melhor ainda com termografia e xerografia. Inclusões de materiais estranhos, termografia e xerografia são as campeãs. Dano por impacto, praticamente todas as técnicas conseguem detectar. E dano por abrasão, daria destaque aqui para a visual, interferometria de microondas e ultrassom, e também a termografia. Aqui estão as referências que nós consultamos, e aqui um monte de gente que trabalhou para desenvolver a técnica de xerografia
Sem elas, a gente não teria chegado no ponto que nós chegamos hoje. Queria ainda agradecer ao nosso inspetor profissional, que nos acompanhou durante todo o seminário, e principalmente a você por sua atenção. Muito obrigado.